No livro de 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo na sua primeira carta, capítulo 1, verso 12 e 13. Ouça o que diz esse texto. E dou graças ao meu Deus que tem me confortado, a Cristo Jesus Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, perseguidor, injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente, na incredulidade. Evangelho não é outra coisa a não ser, eu diria, a misericórdia do Senhor. Se Deus nos chamou, não há nenhuma glória, nenhuma grandeza. Eu não consigo entender hoje esse evangelho de grandeza, de glória, que esses homens fazem dele um pedestal e sobe e fica lá em cima. E parece até um artista, parece até um cidadão que galgou posição diante da plateia e que agora ele posa como tal. Evangelho é despojamento. Quando Deus nos chama do pecado e nos tira do pecado, como disse Paulo, e tira de nós a escama dos nossos olhos, que aí você começa a ver quem era você, como era você, onde estava você, e que Deus agora te salvou, te deu graça, e colocou em nós o selo do Espírito Santo. Eu fico simplesmente encantado com o amor de Deus na nossa vida. E não há, absolutamente, não há do que se gloriar, a não ser em Cristo Jesus. É verdade, pastor, esse sentimento de grandeza, esse sentimento, assim, essa figura que tornou esses homens nesse evangelho da carne, esses homens que têm uma postura como se fossem influenciadores dessa geração, não se humilham perante o verdadeiro Cristo. O Senhor, Paulo diz que Deus, ele disse assim, dou graças ao que me tem como, vou usar a expressão, dou graças ao que me tem confortado. Eu ia usar outro termo, mas ele diz assim, ele me confortou, o Senhor me confortou, porque me teve por fiel, ele me achou perdido, e ele me limpou. Sabe aquele indivíduo que veio sujo, maltrapilho, faminto, e o Senhor disse assim, olha, eu vou te dar um banho, eu vou tirar essa roupa suja, eu vou tirar essa imundícia sua, e eu vejo ainda em você condição de fazer de você um instrumento na minha mão. Eu vou confiar em ti, eu vou deixar você como um fiel depositário do meu poder. Eu vou colocar você no meu ministério. Isso é coisa de misericórdia, nada mais do que isso. Ele julga, né, pastor? Ele diz assim, meu Deus, ele fica impressionado pela forma como Cristo recebeu ele. Ele vai dizer, eu chego aqui todo imundo, cheio de pecados, perseguindo a igreja, e o Senhor, além de me salvar, me colocou no ministério dele. Ele fica impressionado com a chamada que Deus fez a ele. Inclusive, ele aqui fala dos seus feitos. Ele disse, eu fui um blasfemo. Eu blasfemava. Meu Deus. Eu era um perseguidor. Eu era um injuriador, um opressor da igreja. Como é que Deus fez isso comigo? Tem hora que eu fico pensando que o evangelho
deveria ser esse evangelho tão maravilhoso de Deus chamar o pecador, o vil, e dizer assim, ó, eu vou te levantar. E aonde você estiver, você vai testemunhar de que você está em pé porque eu te levantei. Você vai testemunhar de que você está vivo porque eu tirei você da cova. Você vai testemunhar de tudo que você é, porque eu sou na sua vida. Ah, que coisa gloriosa. Por isso, a gente não tem como gloriar em absolutamente nada. O que Deus fez por nós é simplesmente misericórdia. E ele deixa frisado isso. Alcancei essa misericórdia. Ele frisa isso, pontua muito bem isso. E aí muita gente achando que é alguma coisa, né, pastor? Se tem uma coisa que o cristão tem que apegar, é como o senhor pregou esses dias na igreja, é na graça do nosso Senhor. Paulo fala no livro de Romanos, no seu capítulo 7, eu até queria que, vamos aqui de versículo por versículo, ele vai falando aqui, ó, verso 15. Porque o que faço não o aprove, pois o que eu quero fazer, isso eu não consigo. Mas o que eu aborreço, é isso que eu faço. Ou seja, dentro de mim existe um Deus que quer operar em minha vida, mas na minha carne existe a lei do pecado imperativamente dominando sobre mim. É verdade, pastor. O homem às vezes até tem um sentimento, querer fazer, mas como o senhor sempre pontua, pastor, nas mensagens que o senhor prega, não há perfeição nessa carne, né, pastor? E se houver alguém que acha que é melhor, cuidado, porque é temerário dizer isso. Aí no versículo que eu mais acho, quando Paulo diz no verso 24, aqui parece que num brado de suspiro. Ele pedindo diz, socorro. De socorro. Ele diz, miserável homem que sou. Miserável. Eu sou miserável. Quem me livrará do corpo dessa morte? O verso 25 dá uma resposta. Suspirando fundo, dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas na carne, a lei do pecado. Então, quando o Paulo escreve no capítulo 15 de 1 aos Coríntios, ele dizendo assim, que carne e sangue não herda os céus, que uma das primeiras coisas que o Senhor vai aniquilar é a natureza do homem. A carne e o sangue vai ser desfeito e Deus nos dará um corpo de glória para nós gozarmos toda a promessa de Deus fora desse corpo da carne. Coisa linda, Paulo clamando por misericórdia, pastor, nesses versículos que o senhor citou, o 24 e o 25, ele dá graças a Deus. E parece, pastor, que na sequência da carta aos Romanos, ele vai sentir um alívio nessa fadiga da alma dele. Ele vai sentir uma paz quando ele diz assim, portanto, agora não tem mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Com certeza, o fardo cai. É. Aí nesse capítulo 8 ele mostra que ele está livre do fardo. Não há condenação para quem está em Cristo. Não há condenação para quem está debaixo do sangue. Não há condenação para quem está livre do pecado. Livre do pecado vós quereis ficar. Olhai para o Cordeiro de Deus. É isso que nós temos que fazer, olhar para Cristo. E se você quer servir a Deus, meu irmão, minha irmã, cada vez que você propor servir a Deus, tanto mais você deve ser servo para depois servir aos nossos queridos irmãos. Que Deus te abençoe.
criticar, mas eu te esperarei, Jesus. Aconteça o que acontecer, mas eu te esperarei, Jesus. Pode o mundo me criticar, mas eu te esperarei, Jesus. Mas eu te esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, sempre, continuamente dirá Santo, Santo, e te louvarei cada vez mais, cada vez Se as lutas tiver que enfrentar, mas eu te esperarei, Jesus. Se a doença me causar a dor, mas eu te esperarei, Jesus. Se as lutas tiver que enfrentar, mas eu te esperarei, Jesus. Se a doença me causar a dor, mas eu te esperarei, Jesus. Mas eu te esperarei continuamente, te louvarei cada vez mais, cada vez mais. E a minha boca sempre, sempre, continuamente dirá Santo, Santo, e te louvarei